Fala aí, rapaziada que me acompanha aqui no canal Complexo Vascaíno, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Galera, acabei de chegar em casa, fui em São Januário hoje assistir um empate entre Vasco e Atlético Goianiense. O jogo foi 2-2, né, cara? Eu acho que é um placar que o torcedor não estava aguardando muito, né? Pela gente estar pegando o time que já está rebaixado no Campeonato Brasileiro, né? O último colocado. Acho que o torcedor estava imaginando que poderia ser uma vitória fácil, né? Na verdade foi um empate suado, né? Foi um 2-2 muito suado, né? E, rapaziada, eu gostaria de compartilhar com vocês, né, um presente, né? Eu diria eu. Não sei se é bem um presente, né? Mas um presente aqui que o Vasco deu pra quem foi assistir o jogo hoje no estádio, né? Vocês podem ver aqui a revistinha que eles vêm dando em todos os jogos. Na capa de hoje a gente tem aqui Paulinho Paula e Jair, né? Essa versão aqui é a versão 16, a revista número 16, né? Novembro de 2024. Apesar que eu tô gravando hoje, já é dia 1º de dezembro. E, galera, é o seguinte, eu vou mostrar um pouquinho da revista com vocês. Vou compartilhar alguns pensamentos que eu tenho sobre esse empate, sobre jogadores e coisa do tipo, né? Rapaziada, é o seguinte, esse vídeo aqui eu vou obviamente estar aqui no canal, né? Vocês estão vendo. Mas esse vídeo eu não vou compartilhar em rede social. Esse vídeo aqui eu vou... Como o YouTube aqui, né, não vem divulgando os meus vídeos, né? Parece que o meu canal agora só serve pra live. Eu vou fazer pra quem gosta de mim, né? Então você que gosta de mim aí, tá assistindo, né? Minha resenha talvez não seja tão qualificada, mas eu gosto de falar às vezes, né? Então essa resenha, peço que você deixe o like, tranquilo, você que gosta de mim aí. Provavelmente esse vídeo aqui é só pros crias, né? Como eu gosto de falar nas minhas lives. Esse vídeo aqui é só pros de raça, né? Então vamos lá, rapaziada. Primeiro tópico... Bom, eu vou passar um pouquinho a revista aqui, né? Antes de eu entrar no primeiro tópico, né? Vocês podem ver que é uma revista muito bem feita, né, cara? As cores são bem vivas. Então não é feito de qualquer jeito, né, cara? Então aqui um pouquinho de uma propaganda, né? Da nova camisa do Vasco, camisa 3, né? Inclusive hoje no jogo eu vi bastante gente com essa camisa. Então vocês podem ver aqui, ó. Tem outras coisas, né, rapaziada? Falando um pouquinho aqui sobre a capa, né? O retorno do Jair e do Paulinho, né? Explicando um pouquinho da visão deles, do trabalho do Departamento de Saúde do Vasco, né? E coisas do tipo, né? Essa revista aqui, né? Eu tenho uma edição um pouco mais antiga de outro jogo que eu fui, acho que foi contra o Cuiabá, que o destaque era o Puma, né? E nessa revistinha também fala muito um pouco da história do Vasco, né, cara? Fala muito da história do Vasco aqui, ó. 100 anos de história, centenário da conquista do Campeonato Carioca, né? Esse tipo de coisa, né, rapaziada? Bom, mas o primeiro tópico que eu trago aqui pra vocês, primeiro pensamento, não sei se eu tô correto em pensar assim. Por que existe essa revista? Por quê, né? Talvez não seja um valor milionário que salvaria o Vasco, né? Tipo, economizar nessa revista. Mas a gente sabe que o Vasco não vive uma situação financeira muito boa, né? Será que realmente é necessário fazer isso aqui? Cara, hoje eu tava lá em São Januário. Eu diria que 80% da galera que pega a revistinha joga fora, usa como assento. A galera coloca assim, ó, na arquibancada de São Januário e senta em cima, né? A galera que tem nojinho, né? Esse tipo de coisa. Então você vê um monte de revista rasgada no chão, a galera não tá nem aí, né? Eu acho muito da hora, eu gosto muito dessas paradas assim, coisa física, eu gosto, mas a maioria da galera não tá nem aí. Então eu acho que o Vasco tá gastando dinheiro, cara, com algo... Tipo, pega esse conteúdo aqui, cara, joga na internet e é aquilo, quem quiser ver, vê, quem não quiser ver, não vê, né? Melhor do que gastar dinheiro com isso aqui, cara, no meu ponto de vista. Eu acho que... Não sei se eles fazem isso porque eles sabem que o momento do clube é muito ruim, do futebol do Vasco tá muito ruim, eles revistinha pra reiterar, né, nossa história. A gente sabe que a história do Vasco é de glórias, né? Mas será que realmente seria necessário ter uma revistinha dessa? Né? Então é mais ou menos isso, né, rapaziada? Agora eu vou entrar um pouquinho, vou passar mais um pouco a revista, né, pra gente falar um pouquinho do jogo de hoje, né? A gente falar um pouquinho do jogo de hoje. Tá aqui a propaganda também pra virar sócio, coisa do tipo aqui, ó. Claudinor Correia, nascido na cidade do Rio de Janeiro, no dia 26 de fevereiro de 1901. Claudinor Correia era filho de Quirino Lourenço Correia e Júlia de Mendonça, vindo de família humilde, buscou melhores condições de vida por meio de prática do futebol, né? A gente sabe a história maravilhosa do Vasco, né, de oportunidades, as minorias, né? Então, excelente, né? Mas vamos lá, rapaziada, falando um pouquinho agora sobre futebol, né? Falando um pouquinho sobre o jogo de hoje, cara. Olha, hoje a emoção em São Januário foi muito grande, né, cara? Porque... Ai, cara. Mas vamos lá, falar um pouquinho sobre o time, né? O Vasco hoje, basicamente, na estreia do Felipe, né? Felipe Maestro como técnico. No Vasco, né? Já treinou outros clubes aqui no Brasil, já treinou Volta Redonda, Tigres do Brasil, né? Ele entrou hoje com 4-3-3, né? Eu tava jurando que hoje ele iria de cara entrar no 4-4-2, uma formação diferente, que muita gente tava pedindo. Mas ele entrou no básico, né? 4-3-3, o time foi de início Léo Jardim, Puma, João Vitor, Léo Pelé, Lucas Piton, Matheus Cocão, Hugo Moura, Ryan, Felipe Coutinho, Alegria e Verrete, né? Então 4-3-3 ali, feijão com arroz. Só que não deu muito certo, né? Não deu muito certo. Eu acho que o Ryan entrou mal na partida, né? Ele até tentou alguns chutes fora da área, mas não se deu muito bem. O Alegria também nitidamente estava nervoso, errando passes fáceis, né? E, galera, quando eu falo de futebol, eu sei que é algo muito delicado, né? Porque futebol é opinião. Então, só respeita a minha opinião. Se vocês têm uma opinião diferente, escreve no chat. Mas eu acho que a verdade é que ninguém tem a verdade absoluta. Mas, cara, eu acho que se eu fosse o Felipe, se era pra entrar com feijão com arroz e 4-3-3, a formação que o Vasco é acostumado a jogar, eu entraria com aquele ataque que foi muito bem contra o Bahia. E pra gente repetir aquele ataque do jogo contra o Bahia, teria que colocar em campo o Emerson. Se eu não me engano, o Emerson hoje não tava nem no banco.
Então eu acho que o mesmo problema em relação ao Emerson no jogo contra o Botafogo aconteceu hoje. O Emerson é ruim? Sim. O Emerson é jogador de Vasco? Não. Mas hoje, no meu ponto de vista, em questão de tentar, de arriscar, o Emerson está na frente do Jean Menezes e está na frente do Alegria. A gente sabe que o Alegria é um moleque novo, pode ser que daqui a alguns anos ele bombe aí no futebol brasileiro, a gente torce por isso. Inclusive o Alegria nem é jogador nosso, é jogador emprestado, né? Se não me engano, a Alegria é do Nova Iguaçu, posso estar errado, né? Mas hoje o Emerson nem no banco estava, né? Então, cara, uma coisa que eu toco muito na tecla, se nos jogos recentes, que o Vasco não vem conseguindo fazer gol direito, fez 3 gols, né, nos últimos 4, 5 jogos, por que nunca mais repetiu aquele ataque do jogo contra o Bahia? Com Payet, Emerson, Puma e Ryan de 9. Por quê? Cara, eu fico muito chateado. Eu fico muito irritado. Nunca mais testaram aquele ataque que fez 3 gols contra o Bahia. Muita intensidade, muito facão, nunca mais. Né? Então ele hoje entrou com esse feijão com arroz, mas com as peças que talvez, no meu ponto de vista, não eram as melhores. E não deu certo, né? Não deu certo. O Vasco tomou um gol ali do Luiz Fernando, uma jogada trabalhada do Atlético Goianiense. E depois ele até botou no 4-4-2, né? Ali com o Ryan Verrete, mas o Ryan se machucou, saiu. E aí veio o segundo tempo, né? E aí o segundo tempo acho que a parada ficou mais doida ainda. Aí veio um bolo doido, né? Basicamente no segundo tempo, cara, ele ficou em campo com Coutinho, né? Payet, Verrete e Alex Teixeira, cara. 4 jogadores que a gente sabe que não tem intensidade nenhuma. O Vasco tava jogando mais ou menos ali no 4-2-4, não sei se era bem isso. Tava um bando em campo, né, cara? Então a conclusão que eu cheguei em relação ao Felipe, que Felipe não é técnico de Vasco, cara. Felipe não é técnico de Vasco, cara. Não é. Eu acho que hoje ele fez loucura, cara. Ele fez loucura. Mas que no fim das contas até que deu certo. Não era o placar que a gente gostaria, né? Mas pegando o contexto do jogo até que deu certo, né? Mas, cara, fazendo uma reflexão sobre esses jogadores, o Alex Teixeira foi o cara da partida no segundo tempo. E ele se destacou por quê? Tanto na assistência quanto no gol que ele fez. Hoje ele deu pra correr, né? E eu tava pensando, cara, esses jogadores diferentes que a gente tem no Vasco, cara, no auge da carreira deles, eles eram jogadores de velocidade, só que hoje não conseguem mais. Vocês podem ver o resquício que o Alex Teixeira teve de velocidade hoje, ele ajudou a gente. O Felipe Coutinho, no seu auge, óbvio, o Felipe Coutinho é craque com a bola nos pés, mas também envolvia muita velocidade, muito corte em velocidade. Hoje o Felipe Coutinho não tem mais. Igualmente o Payet, né? E o Verrete, então o Verrete é centroavante, né, cara? É complicado, né? Mas vocês estão vendo, cara, que os jogadores diferentes que a gente tem hoje, na época top deles, eles tinham velocidade que hoje eles não tem mais. Felipe Coutinho, né? Sempre foi habilidoso, mas tinha velocidade também. Hoje não tem velocidade. Payet é habilidoso, mas não tem velocidade. Alex Teixeira não tem, né? Hoje até que o Alex Teixeira conseguiu dar uma arrancada ali, mas acredito eu que o Alex Teixeira bater de frente com um time mais qualificado não conseguiria fazer aquilo, né? Então foi mais ou menos isso, né, rapaziada? Aos trancos e barrancos, a gente conseguiu empatar o jogo, né? Eu não vou entrar muito a fundo em relação aos gols que o Vasco tomou. Eu só vou compartilhar com vocês alguns pensamentos que eu tenho em relação aos jogadores, né? E galera, gostaria de compartilhar com vocês, né? Aqui tá falando um pouquinho do Sub-20 na revista, né? Nós temos aqui a foto do Sub-20, ó. Tá aqui o presidente Pedrinho, né? O Léo Matos, Léo Kratos. Meu Deus, cara, não tô nem mostrando pra vocês direito, né? Então tá aí, né, rapaziada? Eu gostaria de compartilhar com vocês agora um pouquinho sobre as sensações que eu tive hoje em São Januário, cara. Hoje foi um jogo que tinha muitos turistas, né? Inclusive a galera que tava assistindo o jogo do meu lado era uma galera que nunca tinha assistido um jogo em São Januário. E, cara, quando o Atlético Goianiense fez 2-0, a sensação foi terrível, cara, de fundo do poço. Eu vi umas coisas hoje que eu fiquei, mano, onde é que nós vascaínos vamos parar? Num determinado momento que tava 2-0 o Atlético Goianiense, o Vasco errou um chute. Mano, mais 2 pessoas atrás de mim, tinha uma grade, né? Tipo uma grade assim. Eu tava assistindo um jogo ali embaixo das cabines de televisão. 2 pessoas assim gritando, não aguento mais. Tipo, cara, coisa de louco, irmão. Coisa de louco, realmente na arquibancada. A gente fica com uma sensação de impotência absurda, cara. E hoje parecia que tava no extremo pra mim. Acho que pra aquela rapaziadinha também, né? E olha que coisa de doido, rapaziada. O Vasco conseguiu fazer 2-1. Quando o Vasco fez o 2-2, cara, eu comemorei como se o Vasco tivesse ganhando um título, sei lá, da Copa do Brasil. Cara, eu comemorei. Sabe, foi uma sensação de alívio. Eu sei que a gente poderia ter ganhado, mas foi uma sensação de alívio, cara. De alívio, que coisa louca que esse Vasco... O que o Vasco tá fazendo com a gente, rapaziada? O que o Vasco tá fazendo com a gente, cara? Foi uma sensação de alívio absurda, cara. Absurda, sabe? Cara, é muito complicado, galera. Tá complicado torcer pro Vasco, cara. É o que eu sempre falo, óbvio, a gente nunca vai largar o clube, a gente nunca vai largar o Vasco, né? Mas a saúde emocional, cara, é algo muito delicado, né? É algo muito delicado e, mano, sinistro, cara. Sinistro, né? E outra coisa, né? Falando um pouquinho de sensações, né? Mas mudando um pouquinho de rota, é que mesmo o Vasco fazendo tudo que faz com a gente nos últimos anos, mesmo assim a gente não larga o osso, cara. A gente continua apanhando, a gente continua dando a vida, gastando o que não tem. Hoje, em São Januário, foi um dia muito atípico, né? No meu canal, nas minhas lives, eu já sabia que hoje era um jogo, queriam vir muitos turistas aqui pro Rio de Janeiro pra acompanhar o Vasco, mas eu fiquei em choque, cara. Hoje eu diria que, pelo que eu vi, 70% de quem tava em São Januário hoje era de torcedores de outros estados. Inclusive a galera que tava assistindo do meu lado era do Espírito Santo, né? Espírito Santo, a gente sabe, né? Que tem muitos torcedores de Mato Grosso, por aí vai, né? Então, eu fiquei pensando
Eu vou falar primeiro do que essa galera faz, né? A galera que sai de outros estados pra vir aqui no Rio de Janeiro, né? Acompanhar o Vasco. É um sacrifício pra ver aquele bando em campo, né? Esses jogadores aqui que vocês estão vendo, a lista, né? Então, não é fácil, né, cara? Não é fácil. E pensando, falando um pouquinho do meu lado, né, que mora aqui no Rio de Janeiro, cara, é complicado, mano. Você viver num lugar perigoso igual é o Rio de Janeiro, você sair do estádio 11h30 da noite. Situações complicadas que existem no nosso país. Pessoas desrespeitosas quebrando o ônibus. Eu voltei, tinha gente quebrando o ônibus, batendo. Cara, é coisa de... A gente faz muito por esse clube, cara. E recebe pouquíssimo de recompensa. A gente se doa muito e não tem recompensa. Tanto dessa galera que vem de outros estados pra cá, que gasta muito dinheiro, sacrifício de viagem, né? E por mim, que mora aqui no Rio de Janeiro, ficar vivendo, se arriscando, né, na cidade que a gente vive, se expondo, né? Gastando o que a gente não tem e o time não recompensa a gente em nada, né, cara? E, inclusive, até sai um pouco do âmbito do jogo, assim, pra falar um pouco da situação do país que a gente vive, né, cara? Cara, pra que quebrar o ônibus, cara? Pra que quebrar o ônibus, cara? Se o ônibus é... Apesar da gente pagar a passagem, o ônibus tá ali pra todo mundo, cara. Pra todo mundo, mano. A galera quebrando tudo. Meu Deus, cara. E eu com a cabeça quente por causa do jogo. É complicado, né, rapaziada? É complicado, cara. E, rapaziada, chegando aqui no final da revista, né? O que eu posso falar pra vocês pra finalizar, cara, é que eu não sei o que vai ser 2025, cara. Eu acho que 2025 vai ser um ano extremamente complicado, cara. Marcelo Santana não vai ter condições de montar um time competitivo. Cara, sei lá. 2023 a gente brigou pra não cair até o final. Esse ano, acredito eu que vai terminar com a sensação, um sabor na boca de quase caímos. Sim, por incrível que pareça. Então acho que ano que vem... Complicado, hein, rapaziada. E aqui chegamos no final da revista, né? Chegamos no final da revista. Vasco, quem ama, volta. O Vasco adora esse slogan, né, cara? Isso aqui é uma parada que acaba comigo, cara. Vasco, quem ama, volta. O sentimento não pode parar. O Vasco é pra quem acredita. Cara, eu nem culpo muito o marketing, sabe? Apesar de eu não entender porque que eles fazem essas revistas aqui, que no final das contas eles gastam dinheiro pra fazer isso aqui, mas a maioria da galera tá nem aí. Tá nem aí, a verdade é essa. Inclusive eu vou ler essa revista aqui depois, eu gosto dessa parada física, né? Mas o marketing tá certo, cara. Eles têm que dar um jeito deles terem sucesso, né? Então eles vão atrás do passado do Vasco, né? E coisa do tipo, mas... Ai, cara, complicado, rapaziada. Então, galera, mais ou menos isso, né? Muito obrigado você que me assistiu até agora. Acredito eu que pouquíssimas pessoas vão assistir até o final. Se você assistiu até o final, vocês... Qual é o nome lá do nosso amigo lá? Deixa eu ver aqui se eu acho. Se você me assistiu até o final, coloque o nome aí no chat, né? Aí nos comentários. Claudionor Correia. Escreve aí nos comentários. E é isso, rapaziada. Muito obrigado pela atenção e tamo junto, hein? Valeu, rapaziada. É nóis.